Então, a avaliação neurológica do paciente na UTI, né, tem por finalidade identificar disfunções presentes no sistema nervoso, determinar os efeitos das disfunções da vida diária, TPRPA. O que é TPRPA? Bora ver quem acerta. Quando eu dou aula de fundamentos, eu dou essa dica aí. Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Tá, isso mesmo. Quem foi que falou? Jamile. Muito bem, Jamile. É isso mesmo. TPRPA. Estabelecer o exame neurológico inicial do paciente e compará-lo a fim de detectar alterações, detectar situações de risco de morte, fornecer subsídios para o diagnóstico de enfermagem. Então, a avaliação do nível de consciência. Serão avaliadas as respostas do paciente aos estímulos verbais ou dolorosos, conforme segue. Paciente em estado de alerta responde ativamente aos estímulos com respostas orientadas no tempo e no espaço. O que é uma orientação no tempo e no espaço? Gente, outro dia a moça virou para mim e falou assim: eu estou avaliando lá o paciente, né? E ele está orientado. Eu falei, tá? Tá. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas como que ele está orientado que esse paciente tem até Alzheimer? Ela falou, mas ele está orientado. Aí eu fiquei pensando, aí depois eu fui fazer acompanhei ela para fazer uma visita, aí eu vi que ela, na verdade, ela não perguntava para o paciente, ela dava a resposta. O teu nome é Alice? Sim. Aí a paciente, você está no hospital? Você sabe que dia é hoje? Isso eu não posso falar de orientação. Bom dia, tudo bem? Eu posso falar o primeiro nome, mas eu tenho que perguntar o nome da pessoa todinha. Como é seu nome? Entendeu? Então, é por aí. Então, o paciente em estado de alerta responde ativamente aos estímulos com respostas orientadas no tempo e no espaço. Paciente em estado letárgico responde com respostas lentas ou vagarosas. Pode apresentar confuso, né? Voltando a falar, o paciente em estado de alerta, ele sabe o nome dele, ele sabe onde ele está, ele sabe de que dia é hoje, ele sabe tudo, ele está orientado. O paciente em estado letárgico, ele responde com respostas lentas ou vagarosas, podendo apresentar algumas confusões. O paciente em estado de obnubilação responde quando ele é estimulado, obedecendo a estímulos simples. Normalmente, ele apresenta-se muito sonolento. O paciente em estado de torpor, ele responde muito pouco aos estímulos verbais e ao estímulo doloroso. Obtém-se a abertura dos olhos, faltou olhos aí, ou sons incompreensíveis. E o paciente em estado de coma, ele apresenta respostas reduzidas a estímulos, ou não responde a eles com emissão de som, não interagindo consigo ou com o meio. Então, ontem eu passei um trabalho, não foi? Quem fez o trabalho? Eu fiz. Eu fiz, professora. Quando? Professora, ontem eu não assisti a aula. Mas a aula estava gravada, gente. Pois é, eu tive treinamento de bombeiro civil, aí foi hoje que eu fui baixar o... Então, até amanhã para entregar tudo, tá? Tá ok. Obrigada. Como é para fazer, professora? Para enviar no e-mail, num grupo? Como é? Olha, pode ser no e-mail. Eu vou colocar o e-mail lá. Tá bom. Tá? Então, vamos lá.
O trabalho está lá também, né? Então, o coma, tipos de coma neurológico, que ele decorre de patologia, como acidentes, AVC, TCE e tumores cerebrais. O coma metabólico, ele ocorre devido à disfunção de uma patologia, como diabetes, disfunção hepática e distúrbios nefrológicos. Então, temos o coma metabólico, né, que é causado pela disfunção de uma patologia. Geralmente, metabólico está relacionado à função hepática, função renal, e o neurológico tem a ver com os déficits neurológicos. Então, o coma, ele pode estar como primeiro grau, 1 ou vigio, o paciente responde a estímulos dolorosos, mantém reflexos, sinais vitais no parâmetro da normalidade, né? O 2, ou leves, quando ele é estimulado, o paciente não responde à dor, mas ele mantém reflexos, sinais vitais no parâmetro da normalidade. O grau 3, ou profundo, o paciente não responde à dor, não apresenta reflexos e os sinais vitais estão no parâmetro da normalidade. O grau 4, o DEPACê, o paciente não responde à dor, não apresenta reflexos, sinais vitais não se mantêm no parâmetro da normalidade. Ele está em morte cerebral. Eu pergunto para vocês, qual a escala que eu utilizo para fazer avaliação neurológica? Eu acho que é a Hans, né, professora? Qual? Não, escala de Glasgow. Gladson. Mas se o paciente estiver em sedação, qual é a escala que eu utilizo? É a Hans. Haxon, sei lá como é o nome, meu Deus. Tá? De raiz. Isso é muito importante, viu, gente? Sim, sedação é... E aí, ó, hoje o meu Glasgow, gente, acho que ele tá 10. Olha. Não tá 15 hoje. Eu dormi muito mal essa noite, porque eu estava com muita dor, então eu estou meio letárgica. Tu és o Deus. Então, vocês têm que ir somando. Você chegou lá perto, conversou, o paciente não respondeu. Tem 3 parâmetros na escala de Glasgow para verificar. Quais são eles? Olhos. Ocular, verbal e motor. Exato. Então, cada um vai somando um ponto, que começa em 3 e vai até como? 15. Então, chego lá, abro os olhos. Não abriu, 1. Abre os olhos espontaneamente ao estímulo da dor. Abre os olhos em resposta a um chamado. Abre os olhos espontaneamente. E ali não tem pontuação para os olhos. O único que vai até o 6 é o motor. No verbal, chegou lá, está umedecido, não fala nada, emite sons incompreensíveis, pronuncia palavras inapropriadas, confuso e desorientado, orientado e conversa normalmente. O motor não se movimenta, extensão a estímulos dolorosos, flexão anormal a estímulos dolorosos, flexão reflexo de retirada a estímulos dolorosos, localiza estímulos dolorosos e obedece a comandos. Então, ele vai ganhando pontos, tá? Então, no máximo 15, no mínimo 3. No 3, eu tenho coma profundo. No 4, profundo também. No 7, coma intermediário. No 11, eu tenho um coma superficial. E no 15, a normalidade. Queria falar só um pouco sobre essa parte motora em relação ao reflexo da dor. Você pode dar um beliscão, né? Assim, uma beliscada. E primeiro você começa pelos olhos. Não, primeiro você vai para o verbal, né? Quando você chega, você já vai fazendo toda uma avaliação. Chegou, abriu os olhos. Bom dia.
ele te respondeu. É uma coisa, não é uma sequência assim, igual, é simultâneo. Chegou, abriu os olhos. Bom dia, bom dia. Você sabe onde você está? Sim, eu estou no hospital. Ele está consciente e orientado? Sim, ele respondeu que está no Porque hospital. ele respondeu tudo Sim. certinho. Isso. Aí vamos imaginar, você chegou, você vai perguntando, não tem resposta, vai passando passo a passo, até que ele não respondeu, ele não abriu os olhos, aí você vai para o estímulo doloroso. Aí você pode fazer o estímulo doloroso glabelar, você pode fazer aqui também no externo. Então, se ele não se movimenta, extensão é estímulo doloroso, você faz um estímulo e ele faz uma extensão. Flexão anormal, estímulo doloroso, flexão. Flexão, reflexo e retirada, estímulo doloroso. Você fez um estímulo doloroso, ele retirou. Aí você deu uma picada no braço, ele foi sem abrir os olhos, ele foi com a mão e localizou a dor. Entendeu? Então, tudo isso tem um ponto que você vai ter que somar. Tudo bem? Alguma dúvida na escala de coma de Glasgow? Não. Não tem nem que ter, eu nem admito que tenha. Passei no trabalho, e só no trabalho vocês já estudam pra caramba. Então, né? Vamos. Hoje, qual é o Glasgow de vocês? O Quem? meu tá normal. Eu estou no 15. Ah, eu não quero saber normal. Normal. Número. 15. Eu estou no 15, professor. Eu tô no 12, que eu não estou em coma, estou no 12. Estou meio lerda, mas estou bem. A melhor resposta somatória dos pontos determinar o estado de consciência do paciente. O score máximo é de 15, corresponde a um paciente totalmente alerta, e o score mínimo de 3 corresponde a um paciente em coma profundo, completamente não responsivo. Olha a escala de Ramsay. É um tipo de escala subjetiva utilizada para avaliar o grau de sedação em pacientes visando evitar sedação insuficiente, o paciente pode sentir dor, ou demasiadamente excessiva, colocando em risco de morte. Ela tem sido usada principalmente para avaliar pacientes em unidade de terapia intensiva. A escala de Hansen foi descrita pela primeira vez pelo médico Michel Hansen, como parte de um estudo sobre o efeito de um esteroide anestésico. Foi publicado em 74. Ela compreende os valores aqui, ó. Ei, para o barulho aí para vocês prestarem atenção. Quando vocês forem escrever do paciente, vocês podem colocar Glasgow tal, iniciar a evolução. Tá? Lembrando que a escala de Glasgow eu utilizo quando o paciente não está em sedação, tá? Porque se você usar o Glasgow paciente de sedação, ele vai viver em coma para você, porque ele não vai estar responsivo. Então, a importância da escala de coma de Glasgow ser utilizada em pacientes sem sedação. Então, você, quando vai evoluir, pode colocar Glasgow, número tal, que foi que você verificou. E você sabe que vai do 15 ao 3. Na escala de Hansen, que é paciente que está em sedação, ela vai de 1 a 6. Presta atenção. Então, você pode iniciar Hansen 4, que a gente vai saber, o teu colega que vai ler vai saber o que você está querendo falar. Então, no grau 1, eu tenho paciente ansioso e agitado. No grau 2, eu tenho paciente cooperativo, orientado, tranquilo, né? No grau 3, eu tenho paciente sonolento, atendendo aos comandos. No grau 4, eu tenho paciente dormindo, responde rapidamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo sonoro vigoroso. No grau 5, o paciente está dormindo, mas ele responde lentamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo sonoro vigoroso.
E no grau 6, o paciente está dormindo, ele não está respondendo. Lembrando que a glabela é aqui, ó, no meio dos olhos. Você faz um estímulo doloroso glabelar ou pode fazer no externo também. Tá? Lembrando que isso aqui é uma sedação. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já fez endoscopia? Eu já Eu. fiz, professor. Quem? Esse ano ainda. Eu já. Vocês sabem que a endoscopia você faz apenas uma sedação, né? Isso. Sim. E você interage direto, né? Uhum. Você não lembra, mas você interage. Porque você não pode ficar com os reflexos prejudicados. Uhum. Ninguém pode tirar, apagar tudo de você. Porque você precisa ter o reflexo preservado. O reflexo, por exemplo, da tosse, do vômito, ele precisa estar preservado. Então, a sedação lá é uma sedação leve que você precisa interagir, né? E sonolenta, né, professora? Oi? E sonolenta, né? Tensiona. Você fica sonolenta, mas você interage normal. Interage. Você não lembra, né? Mas você interage normal. Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer endoscopia, né? Aí ele faz a tua sedação. Aí o que ele fala para você? O que ele fala? Você sabe? Não lembro. Só deito de lado. Ele fala, deite de lado. Aí tu apagou já, né? Só um spray na boca e pronto, acabou. Tu pensa que tu apagou, mas tu não apagou. Uhum. Essa sedação, ela é bacana, gente. Tem uma sedação anestésico que é utilizado muito em cirúrgico, para vocês terem uma ideia. Você pergunta tudo para a pessoa, ela te responde e não te lembra. Olha que coisa boa, o nome dela é ketamina. Olha para a gente interrogar alguém, né? Opa, Raquel. Coloca, tu pergunta tudo, a pessoa fala tudo, nem se lembra. Só um momentinho, gente, que eu vou, acho que abrir minha... Coloca esse nome lá no grupo, professora. E professora, tava bom dos policiais usarem isso daí, né? Então, existem fármacos que são utilizados para fazer sedação, que o paciente ele está sedado, mas ele está com os reflexos preservados, ele precisa estar. Você imagina se eu anestesiasse o paciente que vai fazer endoscopia e aí ele tivesse um episódio de vômito durante o exame? Ele ia morrer. Aí vocês me perguntam por que ele ia morrer? Porque ele ia broncoaspirar. Então, os reflexos dele têm que estarem preservados. Entendeu? Tem que estar preservado para que ele possa, né, se defender das intercorrentes. Então, por exemplo, quando você deita na endoscopia, aí o médico vem, coloca, né, o protetor bucal aqui, aí ele vai colocando o tubo, vai falando com você e você vai respondendo. Que incrível, né? Engula o tubo. Aí, às vezes, vocês às vezes querem, né? Não, vai passar, calma, aí vai fazendo rapidinho. Você vai interagindo. Quando acaba o exame, ele te chama, você abre o olho, sai, só não se lembra. Só que eu tive um episódio recente, que eu fiz uma endoscopia, acho que tem uns 2 meses. Mana, eu acho que eu entrei em coma. Porque eu acho que eu estava tão cansada que quando me acordaram, eu nem queria acordar. Tá? Eu estava tanto tempo sem dormir, eu digo, acho que eu vou aproveitar e vou dormir logo. Eu mesma. Gente, meu marido disse que ficou desesperado. Começaram a chamar a Dona Nara, gente, ela não quer acordar. Tiveram que me aplicar outra medicação para acordar, porque eu não queria dormir logo ali, ficar logo ali dormindo. Né? Então, tiveram que me carregar, professora, para dentro do carro, que eu não estava acordando.
Ah, não, eu fui de boa. Tem gente que fica mais tranquilo, tem gente que fica logo chumbado, né? Eu fiquei tranquila, professora. Pois é. Então, Sei olha, E, isso. professora, nessa questão aí E cesárea é a mesma coisa, cesariana, para quem faz, né? a cesariana, a mulher fica acordada, ela não tem nenhum tipo, ela tem um bloqueio, né? Ela Bloqueio. faz Na questão do corpo, né, professora? só um bloqueio da cintura para baixo, né? Que ela faz o bloqueio que pode ser a peridural ou a raquidiana. Ah, Mas ela não faz sedação. A mulher na cesariana, ela tá acordada. eu lembro de tudo também. Agora, tem cirurgias de grandes cortes, longas, que o paciente, além do bloqueio, ele faz sedação que ele precisa. Todo paciente que vai ser entubado, ele faz analgesia e sedação. Porque o tubo incomoda, né? De ficar ali na tua traqueia, né? Isso. Que isso? Acabou. Então, olha, as duas escalas que eu pedi ontem foi... Essas são as escalas neurológicas, tá, gente? Mas, essas aqui foram as escalas neurológicas. Mas eu não pedi só essas escalas ontem. Ah, Betânia, desliga o teu microfone, agora que eu vi. Porque está um chiado. Gente, ficou alguma dúvida sobre escala? Não, também não. Essas duas especificamente. Então, eu vou colocar agora um vídeo para vocês verem a avaliação neurológica, a parte da pupila. Isso é muito importante para a gente também avaliar se o paciente está em coma ou não. Tudo bem? Deixa eu... Ok. Sim. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou o professor Cássio Rossi. Nessa pequena videoaulazinha, nós iremos falar sobre a avaliação pupilar. A avaliação pupilar, que é um dos tópicos importantes da avaliação neurológica que nós fazemos no nosso paciente. Muitas pessoas, né, avaliam a pupila, mas não conseguem relacionar o que vê, o que elas estão vendo, ao que pode estar acontecendo ao paciente. Isso é algo que tem na nossa prática para que a gente consiga, a partir do momento que nós coletamos dados do paciente, nós consigamos realmente analisar esses dados. E, obviamente, que isso também é algo que é cobrado em concurso público. Se é cobrado em concurso público, eu preciso saber, tá? Então, como é que se avalia a questão de pupila, gente? Sempre a avaliação pupilar, ela é uma avaliação comparativa. Nós avaliamos o lado esquerdo em comparação com o lado direito. Muito importante que nós saibamos exatamente se o paciente ele tem condições de ser avaliado em relação à pupila. Se é um paciente com deficiência visual, nós não conseguimos ter esse dado. Se é um paciente que tem catarata, nós também não conseguimos observar exatamente esse dado. E temos que lembrar, gente, que a avaliação pupilar, preste atenção. Professor, bilateral, ele está em morte neurológica? Presta muita atenção no que o tio vai falar para você. Isso é um dado por analogia. Ou seja, na verdade, um paciente com pupila midriática e pupila fixa, tá? Ele está com uma lesão de nervo óptico, tá? Por conseguinte, tá? Se avalia o seguinte, ó, se ele tem uma lesão causando lesão lesão de nervo óptico bilateralmente, provavelmente esse mesmo mecanismo de lesão causou a lesão não só do nervo óptico, mas do encéfalo, do cérebro, do encéfalo como um todo. Tá? Então, na verdade, essa é uma análise por dedução. Por dedução. Então, como eu tenho uma midríase bilateral, tá? Eu tenho uma lesão de nervo óptico bilateral, eu deduzo que existe uma lesão não só em nervo óptico, mas no sistema nervoso como um todo. Como se avalia, professor? Avaliando
Aí, geralmente eu tenho aquele pupilômetro, mas muitas vezes eu avalio nem no zoião, né? Mas na prática geralmente é assim, tá? Então, se eu tenho duas pupilas, deixa eu até colocar uma coisinha diferente aqui. Se eu tenho duas pupilas de tamanhos iguais, eu digo que essas pupilas são pupilas, significa iguais, tá? De tamanhos iguais. Obviamente que eu não avalio só o tamanho, eu avalio a reação à luz. Se elas estão ou não estão fotorreagentes, a informação luminosa. Quando eu jogo luz, a pupila tem que fazer uma miose, ela tem que ter uma contração. Quanto mais escuro, mais dilatada, quanto mais claro, mais contraída. É assim que funciona. Então, pupilas isocóricas e fotorreagentes é o que nós estamos tendo agora, que nós estamos normais. Não é essa condição uma condição normal, porém, num paciente com TCE, num paciente que teve um acidente vascular encefálico, tem que ser avaliado constantemente, tá? O tamanho é importante eu estar avaliando, porque às vezes eu tenho pupilas do mesmo tamanho em relação à pupila esquerda e à pupila direita, mas muitas vezes eu tenho uma alteração bilateral desse tamanho. Por exemplo, eu posso ter o caso de ter pupilas com midríase bilateral, ó, midríase e miose bilateral. Então, a miose, ambas estão contraídas e muitas vezes sem reação à luz. Por quê? Porque elas já estão contraídas ao máximo. Eu jogo luz, eu não vejo um trabalho, uma reação dessa pupila. Isso pode indicar uma lesão do sistema nervoso central ou até mesmo o abuso de minas. Então, isso é bastante importante ser observado. Miose bilateral, tá? Vamos falar um pouquinho, já que nós falamos da miose, vamos falar um pouquinho da midríase bilateral, que são as pupilas dilatadas. O paciente que apresenta pupilas dilatadas, nós temos que avaliar aí a sua fotorreação. Se ele tiver fotorreação, alguma coisa nesse sentido. Agora, pupilas dilatadas sem fotorreação, gente, isso é sinal de lesão grave de sistema nervoso central. Então, quando eu tenho midríase bilateral, ele pode ou estar em ambiente com pouca luz, ou ele pode estar tendo uma anóxia, uma hipóxia severa, ou ele pode estar em estado de choque, em parada cardiorrespiratória. Então, assim, ficar atento à pupila midriática sem resposta, sem fotorreação, sem resposta ao estímulo luminoso. Muito importante. E aqui no meio, nós temos a chamada pupila anisocórica. Pupila anisocórica significa pupila de tamanhos diferentes. Então, quando eu avalio e eu comparo a pupila esquerda com a pupila direita, na verdade, eu vejo que elas têm tamanhos diferentes. Geralmente, a alteração é em uma pupila só, tá? Jamais, é difícil a gente ter um paciente que ele vai ter midríase num olho e miose no outro, tá? Muitas vezes a gente acaba errando essa questão, esse sentido assim de, o paciente tem midríase no olho, miose no outro. Muito difícil. Na verdade, ele tem alteração de uma pupila. Ou uma pupila está menor do que a outra, e aí ele tem uma miose unilateral, ou ele tem uma midríase unilateral. Então, prestar atenção nisso. Pupilas anisocóricas. Pode ser em decorrência de acidente vascular encefálico, de traumatismo crânioencefálico. Obviamente, geralmente, quando nós temos um AVC, por termos uma circulação separada de hemisférios, eu tenho um acidente vascular encefálico em um hemisfério, obviamente que eu tenho a contração naquele hemisfério, né? Então, lembrando que em nível de nervo óptico, eu não tenho a inversão de nervos, né? Como eu tenho, por exemplo, nos membros superiores e membros inferiores, tá? Que são os nervos, é a inversão dos nervos raquidianos, tá? O nervo óptico é um nervo craniano. Então, é importante lembrar disso. Se eu tiver uma alteração, né, de hemisfério esquerdo, eu vou ter uma alteração de olho esquerdo. Se eu tiver uma alteração de hemisfério direito, alteração em olho direito. Muito importante lembrar isso, tá? E o acidente vascular encefálico, a não ser que seja por um trauma, na grande maioria das vezes, ele dá num hemisfério só. O trauma crânioencefálico, o paciente bateu a cabeça aqui, ele geralmente vai ter a lesão localizada em um hemisfério. Por isso que o paciente ele pode apresentar pupilas anisocóricas. Moçada, só para relembrar um pouquinho a avaliação pupilar. No mais, fiquem com Deus e vamos acabar com tudo.
Então, gente,